Professor, o senhor me escuta? Escuto, sim. Cortou um pouco. Perfeitamente, Voltou professor. agora? Tá, joia, eu estou escutando o senhor muito bem. Como eu tinha perguntado, a gente viu na pesquisa IPEC um ligeiro crescimento dentro da margem de erro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Bolsonaro ficou estagnado em 31%. O senhor acredita na possibilidade de vitória do petista no primeiro turno? E o que seria preciso acontecer nesses dias que antecedem a eleição para garantir essa decisão no primeiro turno? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. A possibilidade da vitória do presidente Lula no primeiro turno é uma possibilidade real, ou seja, de alta probabilidade. E explico por quê. Em primeiro lugar, nós constatamos, através das pesquisas do Datafolha e do IPEC de Genialcast, que a partir do final do mês de agosto, o presidente Bolsonaro teve ação na intenção de voto e um sentimento de melhora da economia por parte dos eleitores. Entretanto, há 2 semanas atrás, esse sentimento, essa variável intenção de voto, no que condiz ao presidente Bolsonaro, ela parou. E desde a semana passada, quem começou a crescer lentamente, vagarosamente, foi o ex-presidente Lula, sabendo que nós estamos às vésperas da eleição. Então, esse ponto. Segundo lugar, mesmo com a percepção de melhora da economia, o presidente Bolsonaro não teve o aumento da sua intenção de voto. Terceiro fator explicativo, o fato de que, mesmo diante de todos os ataques feitos pelo presidente Bolsonaro ao ex-presidente Lula, a rejeição do ex-presidente Lula ela não aumentou. E os ataques do PT ao presidente Bolsonaro fizeram com que a rejeição do presidente Bolsonaro, que já é alta, ficasse estável. Como, por exemplo, ontem, a pesquisa IPEC aponta que a ação do presidente Bolsonaro, a rejeição, é de 52%. Diante dessas três variáveis, é sim possível a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. É claro que teremos um debate na próxima quinta-feira e há também o fato da ausência dos eleitores, a abstenção eleitoral. Para que o debate venha a influenciar, o Lula precisa ser uma tragédia, ou que o presidente Bolsonaro traga uma grande novidade para a campanha e daí provoque uma mudança forte, intensa no eleitorado, impedindo a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Professor, Há o fato também da abstenção. Eu queria só pegar o gancho exatamente do que você estava falando, sobre o que o presidente Bolsonaro pode fazer para conseguir reverter esse quadro. O que ele deveria se movimentar? Você falou dos resultados econômicos que estão sendo positivos para o presidente e também dos auxílios que estão sendo colocados para a população e mesmo assim não conseguiu reverter. O que poderia mudar esse quadro a favor do presidente Bolsonaro? Ele só teria uma ação, eu vejo, é divulgar uma carta aos brasileiros e caminhar para o centro, mostrar moderação, nessa carta dizer que vai se relacionar com todos os países, independente da ideologia, que vai ter um governo voltado para os pobres e deixar de atacar o Supremo Tribunal Federal como as demais instituições. Ou seja, ser um moderação do Bolsonaro não vai fazer. Então, eu não vejo, ele vai continuar. A não ser que venha a existir algum fato que nós não sabemos e que ele pode vir a trazer à tona. Mas a minha pergunta é, se não trouxe à tona até o instante, por que vai aparecer agora? É importante lembrar, e aí concluindo o meu raciocínio, que foram várias as denúncias, a exploração do tema corrupção associada ao ex-presidente Lula, mas mesmo assim não surtiu efeito, ou seja, a rejeição do ex-presidente Lula não... E o fato da abstenção pode sim a prejudicar, só que é um dado das pesquisas. As pesquisas mostram claramente que há muito tempo os eleitores já se definiram, tanto o voto do ex-presidente Lula, quanto ao voto do presidente Bolsonaro. E dessa intensa polarização e dado do IPESP, divulgado no último sábado, de que 600 eleitores desejam que a eleição fique no primeiro turno, hoje o cenário mais provável é do ex-presidente Lula no primeiro turno. Bacana. Professor, ontem, o terceiro colocado nas pesquisas, né, o Ciro Gomes, do PDT, ele fez um pronunciamento à nação, onde ele reafirmou a candidatura. O que isso significa de fato, já que a fatia do eleitorado que está com ele poderia definir a eleição para um lado ou para o outro? O comportamento do presidente, do ministro do Ciro Gomes, do candidato, é um comportamento que eu classifico como bolsonarização da sua campanha. Em virtude da bolsonarização da sua campanha, o que ocorreu? O Ciro Gomes começou a perder espaço.
ele começa a perder isso em virtude de que o segundo voto de Ciro Gomes, quem vota como primeiro voto é o do... No momento em que o eleitor verifica uma bolsonarização do discurso de Ciro Gomes, esse eleitor vai para Lula. Veja que na última pesquisa do IPEC, houve variação negativa do Ciro Gomes e variação positiva do Lula. Não será surpresa que se amanhã a pesquisa Genelcast e a pesquisa Datafolha na quinta-feira trouxerem variações negativas do Ciro Gomes e variações positivas do Lula. Ou seja, a bolsonarização do discurso de Ciro Gomes reforça e contribui para a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E mais um adendo. Não será de modo algum surpresa, em virtude da bolsonarização do discurso de Ciro Gomes, que ele venha a terminar na quarta colocação, os da candidata Simone Tebet. Perfeito, professor. Para a gente finalizar nossa conversa, eu queria saber do senhor sobre essa possibilidade que o Tribunal Superior Eleitoral está estudando, que é proibir os mesários de usarem a camisa da seleção brasileira e também fechar os clubes de tiro 2 dias antes e 2 dias depois da eleição. Como o senhor vê essas iniciativas e que reflexo elas podem ter no dia da eleição? Ainda lembrando que existe um embate, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. São louváveis as duas medidas. Eu sou favorável ao fechamento de clube de tiros, porque de fato nós podemos ter uma onda de violência, ou que não seja uma onda, mas fatos isolados que já estão ocorrendo, e consequentemente provocar tragédias. Quanto aos mesários de usar a camisa do Brasil, eu sou favorável também. Por quê? Porque eles ali estão trabalhando. E como a camisa do Brasil ela foi incorporada ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, isso pode poupar do que está exercendo naquele instante o cargo de servidor público, porque ele está à disposição da Justiça Eleitoral, referência para ele. E ali ele está naquele instante de servidor público, portanto ele deve ser impessoal e Muito obrigado, professor. Queria agradecer bastante ao Adriano Oliveira, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professor. Boa tarde.